Olá, gente! Nesse vídeo eu vou falar sobre o desenvolvimento do bebê de 7 meses. Então fica comigo nesse vídeo para você entender tudo sobre um bebezinho nessa idade. Gente, eu tô aqui com a minha filha, a Sarinha, que tá com 7 meses, isso mesmo. E eu vou contar um pouquinho para vocês o que é esperado para um bebê dessa idade, né? E quando que é um sinal de alarme, quando que você precisa suspeitar e como que você pode melhor estimular o seu bebê dessa idade, ok? Mas vou pedir aqui para você, olha só, se inscreve, curte, compartilha aqui. Você tá vendo que tem um botãozinho aqui, não esquece de compartilhar o canal para mais pessoas terem acesso a esse conhecimento. Então vamos lá, a Sarinha tá com 7 meses e com 6 meses o bebê começa a introdução alimentar. E nessa idade, né, filha, que o bebê começa a ficar mais curioso. Muitas vezes o bebê de 6 meses, ele não come absolutamente nada, né, efetivamente. Ele começa a comer, experimentar alguma coisinha perto mais dos 7 meses. Então nessa parte é que ele já começa a desenvolver mais a questão sensorial. Ele começa a refinar algumas habilidades, então ele começa a pegar os objetos melhor, tanto o tronco, né? Então o bebê está bem mais estável, ele consegue sentar firme, sem apoio aqui, muito melhor do que um bebê de 6 meses. E ele tem mais coordenação motora aqui de pegar objetos, de trazer na linha média, né? O que é a linha média? Você trazer o objeto aqui, na linha média do corpo, e também levar a boca. E isso, obviamente, reflete na parte do comer, né? Em habilidades do comer. Então, isso que é esperado para um bebê de 7 meses em relação à introdução alimentar, mas ainda é muita experiência, é muita coisa que ainda ele está entendendo que ali é a comida que alimenta. Então pode ser que esteja ainda bem devagar para você, tá bom? Não se preocupe, é lógico que a gente tem que deixar o bebê experimentar a parte da alimentação, provar, sentir a comida também, então deixa ele se sujar, se lambuzar mesmo, e aí ele vai sim sendo cada vez mais estimulado. Mostra aqui o que eu tô fazendo pro pessoal. Olha, eu tô vendo esse ábaco aqui que é colorido, né? É bem interessante. Com 7 meses, então, o bebê, ele já, na parte da linguagem e comunicação, ele consegue emitir mais sons, né, e mais claros. Então sai um babá, mamá, dadá. Né, filha? Você tá falando? Então, mais sons, mais risadinhas, mais gritinhos, com mais expressão. Então, é um bebê que se expressa melhor, tanto o que ele gosta quanto o que ele não gosta, o que ele quer e o que ele não quer. Ele começa a entender o não melhor. Então, se eu falo assim, não, ele muitas vezes vai olhar pra mim, a Sarinha, né, ainda não entende o não. Mas ela é tão boazinha, né, filhinha, que não é uma coisa que a gente usa muito. Mas começa a entender e o bebê pode ficar irritado quando é contrariado, né? Então isso depende muito de cada criança, mas é lógico que vai acontecer mais ou menos por volta dessa idade. Além disso, o bebê que vai começar a entender também melhor, responder aí mais o nome, como vocês viram, nos 6 meses é um bebê que responde mais pelo nome também. Né, Sara? Sara! Sarinha! Oh, você tá olhando aqui, descobriu? Então assim, não é sempre que o bebê olha, ainda mais quando ele tá super entretido num brinquedo, mas ele vai olhar mais, né, quando você chamar pelo nome. Quer ver, filha? Quer ver esse lado? No espelho! É um bebê que gosta de se olhar no espelho, gosta de se comunicar, que tem um espelhinho, por isso que ela tá olhando, né, filha? Olha, eu tô me olhando no espelho. Então, todas essas características tornam o bebê um bebê muito sociável, né? Também é com 6, 7 meses, né, que aí pode ficar mais forte a angústia de separação, a ansiedade de separação, que é o quê? É o bebê, ele ficar triste, ele ficar muito ansioso mesmo, até um pouco perdido, sabe? Quando você sair da presença dele, ele fica chorando, parece que você tem que ficar perto o tempo todo,
né? Principalmente a mãe, mas as pessoas que estão próximas, né? Os cuidadores. E também ele começa a estranhar muito mais as pessoas. Então, aquilo que eu falei nos 6 meses fica mais intenso com 7 meses. Na área motora, o que o bebê vai adquirir na área motora? É um bebê que já senta sem apoio, como vocês veem aqui. Ele já segura os objetos e leva na linha média, né? Leva na boca. Tanto faz esse movimento aqui de lateralidade, né, filha? Ó, pega aqui, ó. Pega aqui. É lógico que ela tem que querer, né? Filha. Aqui eu dei uma ajudinha. Esse fica um pouquinho com esse. A mamãe já traz esse aqui. Você quer aquele? Eu quero aquele. Ó, não quer esse, tá vendo? Ó. E uma coisa que começa a acontecer é o bebê querer ir em direção às coisas. Então é um bebê que começa a se movimentar. Então você vai ver que é um bebê que de sentado, ele pode ir para deitado. Filha, aqui. Isso, olha só. E começa a querer se arrastar. É que esse aqui tem um pouco de tecido. Fala, tem tecido aqui? Aqui, filhinho. Não quer, ele não quer, não quer. Tá cansadinha já. A Sara, ela tem um pouquinho de... Ela não gosta muito de ficar de bruços. Estamos trabalhando com isso. Então, é um bebê que gosta aí de ficar, às vezes, se arrastando. Ele começa a querer se arrastar e, às vezes, fica na posição de 4 apoios para engatinhar. O engatinhar não costuma acontecer com 7 meses. Geralmente, acontece lá pelos 9 meses, tá? Mas é um bebê que já se arrasta. Muitas vezes, ele já se locomove de alguma forma, tá? E começa a adquirir aí um pouco mais de dependência também. Com 7 meses também é um bebezinho que pode aí começar a nascer os dentinhos entre 6 meses e 1 ano. E aí isso pode fazer com que, né, ele tenha mais dor na boquinha, tenha mais dificuldade até para dormir e ficar mais irritado, levando muitas coisas à boca. A Sarinha ainda não tem dente e é engraçado porque a Esther nessa idade ela já tinha pelo menos acho que uns 4 dentes. Os dentes da Esther nasceram muito rápido e a Sarinha ainda não tem nenhum dentinho. Então isso é muito de cada bebê, cada criança. Dedé? Qual você quer? Cansou desse? Cansou? É um bebê também que você pode estimular mostrando as partes do corpo. Por exemplo, a criança pega o pezinho, você fala pé, né? Ela pega a mãozinha, você fala mão. E alguns comandos, como por exemplo não, a criança já começa a entender melhor, tá? Então são coisas que você pode fazer aí na sua casa. Aqui eu trouxe algumas dicas, gente, de como você pode estimular o desenvolvimento do seu bebê. Então, é óbvio que, primeiro, estar muito com ele, né? Usar bastante a conversa, o olho no olho. Então, por exemplo, tenta triangular o objeto. O que significa isso? Aqui, por exemplo, eu tenho um objeto que ela quer e tem bastante interesse, e tô eu aqui. Então, triangular é eu ficar ou de frente para um bebê, né? No caso, eu vou ficar, por exemplo, de frente aqui. Vem? Aqui. Pronto. Com o objeto. Porque isso faz com que ela olhe para mim e olhe para o objeto. E eu vou falando o nome das coisas. Então, ó. Olha, filha. Ai. Então, ela olha para mim, olha para o objeto. Olha para mim, olha para o objeto. Isso é interessante para o bebê. E aqui são coisas diferentes. Mas, por exemplo, você pode falar o nome das coisas. Eu vou trazer esse aqui que tem o nome, né? Tem animaizinhos. Então, por exemplo, aqui eu vou falar assim, ó. Coelho, coelho, põe, 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 coelho. Então é isso, você falar o nome. Esse aqui é o passarinho, então eu vou mostrar pra ela. Passarinho. Passarinho. Pássaro. Então, vou falar o nome do brinquedo. Ah, mas não precisa falar o nome? Posso falar o nome, posso fazer a onomatopeia. Por exemplo, a vaquinha faz mu, o cachorro faz au au, o gatinho faz miau e assim por diante, tá?
Outra coisa que você pode colocar para o bebezinho, que é o objetivo aqui, mas a Sarinha talvez não colabore muito, né, filhinha? É colocar ela de bruços. Você fica um pouquinho de bruços, filha? Vamos? Ela não quer ficar muito de bruços. Mas a ideia seria até colocar um de bruços, pode até ser um pouquinho mais alto, né? Aqui na minha perna, por exemplo. Aqui, filhinha. Ah, para pegar o objeto. Vocês veem que nem sempre é fácil. A Sarinha não é um bebê que gosta muito de ficar de bruços, então a gente tem que trazer um pouco esse movimento para ela e trazer os objetos às vezes distantes, né? Ah, filha! Aqui. Olha! Às vezes que ela quer muito. Aqui no caso não vai rolar. Mas isso é algo que você pode fazer, né? Deixar ela deitadinha de bruços para ela se arrastar atrás de um brinquedo. Cansou, né, filha? Eu já brinquei muito hoje. Não quer esse. Fala, eu não quero esse, eu quero esse. Não quero esse também. Não quero esse, mamãe. Não quero esse. Esse é legal. Olha só. Olha só. Então, a gente também faz um pouco do que ele quer, mas também um pouquinho para estimular aquela determinada habilidade que a gente sabe que o bebê precisa fazer. Tá bom? Agora, quando ligar o sinal de alerta? Quando que eu sei que alguma coisa está errada ou que eu tenho que procurar um especialista? Quando o bebezinho nessa idade, né, de 7 meses, ele ainda não senta sozinho, ou ele não tá firminho assim, às vezes ele tá quase sentando, então pode ser ok, mas acho que é interessante você sempre acompanhar com o pediatra para ver se tá certinho, se, ele tá acompanhando, né, ou tá precisando de algum estímulo aí maior. Quando é um bebê que ele não emite nenhum som, nenhuma vogal, ele não interage com o adulto, né? Não interage com o outro, ele não ri, não emite nenhum som, nenhuma vogal, não faz contato visual. Sara faz muito. Então, um bebê que não gosta, não olha no olho, não faz contato social, é algo que chama a atenção. Tá? Um bebê que não tenta pegar objetos, né, e brincar com eles, então um bebê que ele não consegue ou não faz isso é uma coisa que também deve chamar a atenção, procurar ajuda. Filha, um bebê que ainda não troca o objeto de uma mão para outra, né? Então um bebê que ainda não faz isso com 7 meses e um bebê que não responde quando é chamado, tá? Então aquilo que a gente já conversou um pouquinho, mas fica aqui os sinais de alerta para bebês nessa idade, o que a gente espera, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo sobre desenvolvimento do bebê de 7 meses. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, manda para mais 5 pessoas e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!